Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez uma reflexão da palavra de Deus. É com muita alegria que eu compartilho com vocês esta devocional. Hoje nós vamos falar sobre família, sobre alguns princípios para se ter uma família abençoada e uma família feliz. É claro que essa é uma tarefa difícil, porque o maligno é um grande adversário da família. Ele luta com todas as forças para destruir esse projeto de Deus, porque a minha e a sua família é um tesouro, e como todo tesouro, é cobiçado. Nós vamos meditar no Salmo 128, nos versos 1 a 4, que diz da seguinte maneira: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui algumas promessas como de satisfação, alegria, prosperidade, recompensa, fertilidade e felicidade. E a grande questão é como obter essas bênçãos, como fazer com que estas bênçãos estejam sobre a nossa família. Quais os princípios contidos neste salmo que vai nos fazer viver tais promessas? Primeiro princípio: temer ao Senhor. Notem que o texto começa: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor. É o primeiro princípio que toda família precisa observar. Olha, que tem muitas famílias que temem muitas coisas. Muitas famílias temem tudo na vida, menos ao Senhor. Tem famílias que temem a enfermidade, temem a violência, famílias que temem a falta de recursos, mas não temem a Deus. Veja que a orientação bíblica é para você temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É honrá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, é reconhecê-lo como soberano, é você se afastar do pecado para se aproximar de Deus. Se você sabe que Deus odeia o pecado, então você se afasta do pecado, porque você quer obedecê-lo, você quer amá-lo e estar na presença dele. Diz a Bíblia que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Todo homem e toda mulher verdadeiramente sábios temem a Deus. Um conselho que eu dou para você aqui: se você quiser uma família abençoada, bem estruturada, construa com sabedoria. E para construir com sabedoria, você precisa construir debaixo do temor do Senhor. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que está neste salmo é andar nos caminhos do Senhor. O texto diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não ande segundo os teus pensamentos, nem segundo os desejos do seu coração. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ande no caminho do Senhor. Muitos pais, é engraçado, muitos pais querem que seus filhos andem nos caminhos do Senhor. Outros querem que seus filhos congreguem na igreja do Senhor, mas eles mesmos não se esforçam para isso. A orientação bíblica é: ensine a criança não o caminho, mas no caminho. Nós lemos Josué 24:15. Depois de Josué fazer uma reflexão, ele toma uma decisão que vai melhorar a sua família, uma decisão que vai colocar a sua família no eixo novamente, uma decisão que todo pai de família deveria tomar. Ele
A decisão que ele toma é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse: os meus filhos vão servir ao Senhor. Nem também disse: os meus filhos e a minha esposa vão servir ao Senhor. Ele disse: ele puxou a responsabilidade como sacerdote do lar, porque todo pai de família tem essa responsabilidade como sacerdote do lar de prover espiritualmente o seu lar. E então ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só é possível uma família feliz se tivermos debaixo do temor do Senhor e nos caminhos do Senhor. Mas eu quero destacar aqui o terceiro princípio. E o terceiro princípio é trabalhar confiando em Deus. Toda família deve trabalhar. O trabalho é uma orientação bíblica. Deus mandou o homem trabalhar. Também o apóstolo Paulo escreveu que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Toda família precisa de organização, planejamento e trabalho. Agora tem um grande perigo aqui, porque muitas famílias se perdem exatamente no trabalho. Famílias que deixam de vigiar, famílias que deixam de se importar um com o outro. Por quê? Porque põem o trabalho como a prioridade do lar e esquecem daquilo que está escrito no Salmo 127. No Salmo 127 nós percebemos a maneira correta de lidarmos com o trabalho. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Notem que é Deus quem edifica a casa. Mas o maligno arma uma cilada em que muitas pessoas têm caído, e a cilada é a seguinte: fazer com que você pense que a sua casa depende do seu trabalho, que a sua casa depende das suas forças, que a sua casa depende de você. Se a sua casa depender de você, então ela está complicada, porque nós somos fracos, frágeis e não temos sabedoria para conduzir a nossa família de maneira que ela seja feliz. O texto bíblico revela que se o Senhor não edificar, ninguém mais edifica. Eu quero dizer então para você que o princípio aqui é: trabalhe, mas dependa de Deus. O quarto princípio que eu destaco aqui para uma família feliz é cultivar e investir. Notem que o texto diz assim que a sua esposa será como a videira frutífera. E videira frutífera é valiosa, mas exige cuidado. A videira frutífera tem que ser cuidada, zelada, tem que ser tratada com carinho. A videira frutífera tem que ser amada. Quando o marido olha para a esposa com estes olhos, para cuidar dela, para zelar, para amá-la, ela vai produzir e ela vai nutrir a família naquilo que é a área dela. Mas, finalmente, eu quero mostrar para vocês o quinto princípio, que é relacionamento saudável. Vocês nem imaginam a quantidade de famílias despedaçadas por causa de relacionamentos quebrados. Marido e mulher que convivem na mesma casa, mas não têm relacionamento. Filhos que não têm relacionamento com os pais. Famílias que estão desestruturadas. O texto diz que os teus filhos serão como o rebento da oliveira, ou como brotos da oliveira ao redor da mesa. E para ter esses filhos ao redor da mesa, é preciso algumas coisas como ensino, cuidado, zelo, amor, doutrina, perdão. Se você quiser uma família feliz, então você vai precisar observar estes princípios aqui. Primeiro, temer a Deus. Segundo, andar nos caminhos do Senhor. Terceiro, trabalhar, mas depender do Senhor. Quarto, cuidar e investir. Quinto, relacionamentos saudáveis. Que Deus nos ajude a observar esses princípios. Em nome de Jesus. Amém.